Vamos começar então a nossa live. O convidado de hoje é o doutor Cláudio Nunes Greco, presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, que vai nos falar a respeito da lei da pandemia e também sobre os 40 anos de atividades do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Dr. Cláudio Nunes Greco, que é advogado, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com especialização em Direito Civil, Coisas e Obrigações também pela Unicinos e em Direito Imobiliário pela Universidade de Passo Fundo. Membro do Conselho de Administração da Copinori, a nossa cooperativa dos notários e registradores, titular do ofício dos registros públicos de Bom Retiro do Sul e reside em Lajeado. O senhor está em Lajeado neste momento? Sim, já estou em casa. Como manda, está em casa. Como manda o figurino. Ah, então tá ótimo. Então, na sua avaliação, doutor Cláudio, quais os aspectos mais importantes da Lei 14.010/20, que é a lei da pandemia? Inicialmente, boa noite a todos, principalmente aos associados do Colégio Registral e os demais colegas que estão nos assistindo. É sempre bom falar contigo, Regina, né? Igualmente. No momento jurídico, a gente se sente muito satisfeito com isso. Essa é uma questão bastante interessante, a questão da lei da pandemia. Ela é uma lei diferente, porque é um regime de lei emergencial e transitório, coisa que nós não estamos acostumados. Mas ela tem algumas características que são importantes, por exemplo, como o caso da transitoriedade dela, né? E isso importa em não revogação de vários dispositivos do Código Civil, como pensam alguns inicialmente. E uma outra coisa, que inclusive foi motivo de questionamento por alguns associados nossos durante a semana, é que ela diz respeito apenas ao direito privado, ela não se insere nas atividades públicas, né? Só que aí eu acho que a jurisprudência vai acabar modificando esse entendimento apesar da lei. Por quê? Porque existem vários casos em que a causa, digamos assim, que é o caso do Covid-19, são as mesmas causas, tanto na esfera privada como na esfera pública. Então, nós vamos ter que aguardar. Como eu disse, é uma coisa que está se construindo, né? Sim. Mas é muito importante, para nós, registradores, ela tem três, digamos assim, coisas que são muito importantes. Ela rege a prescrição, principalmente, a questão das assembleias e a questão do uso capião. Esses são três temas que são bastante importantes, né? A questão da prescrição, ela é muito importante pelo seguinte: a prescrição, diferentemente da decadência, ela toda está praticamente em apenas 2 artigos do Código Civil, que são os artigos 205 e 206. E esses artigos, eles estão ali, não existe em outras normas questão de prescrição, praticamente. Sim. Não existe, né? Já a decadência, ela está dispersa no nosso ordenamento em vários locais, tá? Os casos de prescrição, praticamente, são todos eles abordados. E o que essa lei faz é justamente a suspensão desse prazo. Desde 20 de março, isso que é interessante, porque a lei é de junho, mas ela atinge atos pretéritos, ou seja, desde 20 de junho até o dia 30 de outubro, quando se imagina que não haja mais o problema do Covid-19. Mas eu ouso dizer que eu acho que essa lei vai ser estendida no tempo. Essas são as previsões que eu faço em virtude das situações que nós estamos vivendo aqui mesmo, na nossa região, que foi bastante atingida. Lajeado foi uma cidade que mais teve problemas com o Covid-19. Eu acho que a situação vai longe, tá? Sim. Os serviços extrajudiciais sofreram algumas mudanças. Quais foram as principais mudanças? Isso não foi muito... Na verdade, as mudanças que nós poderíamos decorrer, por exemplo, nós temos 2 tipos. A devida lei, que aí foi aqueles casos que eu falei, que é a questão da prescrição, mas as maiores alterações para a nossa atividade se deram a níveis de provimento, tanto da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, como do CNJ. E aí a situação fica bastante difícil, porque
em questões de menos de 6, 7 dias, foram editados mais de 4 provimentos, um em cima do outro, cada um com a sua especialização, e é difícil de tecer muitos comentários. Mas o que a gente pode dizer com questão dos provimentos é que praticamente o provimento 105 do CNJ começa a regular de uma forma quase que completa todas essas situações. Tá? Mas para cada atividade, praticamente, houve um provimento regindo ele. Então, cada um tem o seu provimento para a questão do trabalho. Aí se estabeleceu questões importantes, né? Por exemplo, a questão de qual o efetivo, qual o tempo de duração do expediente, todas essas coisas ensejaram também, e aí nós vamos entrar na próxima questão até, ensejaram a questão do acesso eletrônico aos serviços. As centrais eletrônicas, não é? Que são destinadas a interligar os serviços prestados. Como está sendo a demanda, doutor Cláudio? Olha, acima do esperado, inclusive. Eu posso dizer mais com relação à central CRI, que eu tenho mais contato, está tendo um nível de uso muito grande. A central do protesto, as demais centrais, tem mais ou menos, continuam praticamente semelhantes, né? Eu não posso te dar um número correto nessa questão, mas a CRI teve uma implementação de uso bastante grande. Então, a gente está até bastante satisfeito. A única questão foi a questão do provimento 107, que alterou a questão da cobrança das taxas da central. Mas nós estamos, digamos assim, junto com as demais associações, outras centrais dos outros estados, lutando em nível federal para que haja uma alteração, que haja qualquer forma de amenizar o provimento 107. Né? A questão básica é o seguinte, o provimento 107 confunde algumas coisas. Ele trata a questão das centrais como se emolumentos fossem. E as centrais não cobram, pelo menos a central do Rio Grande do Sul, não cobra emolumentos. A central cobra taxa. Tá? Inclusive, nós temos um parecer do professor Heleno Torres, professor da USP, do Largo de São Francisco, que diz que as centrais são entes privados e ficariam fora do âmbito da questão do CNJ. Mas essa é uma questão, né, Regiane, que a gente sabe, isso vai ser decidido a nível judicial e a gente apenas tem a nossa posição. Não quero dizer que nós estamos corretos, mas nós temos a nossa posição e, como entidade de classe, nós estamos lutando para que as coisas saiam da melhor maneira possível. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós fizemos um investimento vultuoso para poder manter as centrais no ar e agora mudam as regras do jogo. Né? E esses valores não são valores quaisquer, são valores realmente vultuosos. Né? E nós temos responsabilidade da administração. Tanto eu como a presidente Denise Alban Scheibler, que é a presidente atual do IRGS, na questão justamente disso, de permitir que o usuário utilize os nossos serviços. Né? Então, é uma questão, eu acho, bastante delicada. Vamos salientar, doutor Greco, uma coisa muito importante, que é o site do Colégio Registral é um dos mais acessados do país e tido como exemplo no âmbito nacional. A que se deve? Isso é um trabalho de muito tempo que aconteceu desde a fundação do colégio, que o Colégio Registral foi uma das entidades pioneiras nessa área. Tá? Ele, digamos assim, ele perde praticamente, eu vou falar na questão do registro de imóveis, ele perde praticamente só para o IRISO e para a ARIS, e para as associações de São Paulo. Sim. Tá? Com relação, porque antes não havia associações sobre isso. E a história do colégio é muito interessante, né? Os colegas sentiram a necessidade de ter uma entidade que reunisse todos para que a gente pudesse debater alguns temas que eram caros para nós. E, casualmente, né, nós fizemos 40 anos, ele é mais ou menos, ele veio logo a reboque, digamos, da Lei 6015, né, que é de 73, mas só entra em vigor em 76. Mas até praticamente 1980, as coisas não eram, nós não tínhamos uma comunicação tão imediata como temos hoje. Tá? Então,
as coisas eram mais lentas, né, digamos assim. Né? Durou 4 anos, depois praticamente da entrada em vigor da lei, para que nós conseguíssemos realmente discutir em nível estadual a questão da lei 6015. Doutor Greco, o Colégio Registral lançou recentemente o selo de comemoração relativo aos 40 anos, não é, de atuação da entidade. Uma grande trajetória. Eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito das pessoas que estiveram à frente, não é, durante este ano, durante todo este tempo, aliás. Nós tivemos, apesar de 40 anos, nós tivemos poucos presidentes. Alguns se repetiram, né, pela sua competência, pelo seu carisma, né, que é o caso do doutor Mário Mesari, doutor Oliérico Fachin, que foi fundador, primeiro presidente, deputado estadual, né, presidente do IP, presidente do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, nosso co-irmão, né? E o doutor, principalmente, é o doutor Carlos Fernando Westphalen Santos. Esses foram os presidentes que tiveram mais tempo no comando do colégio, né? Eu praticamente acompanhei quase todos, porque eu tenho bastante tempo no colégio, não sou dos fundadores, né? Como o doutor Paiva, por exemplo, que foi fundador, o doutor Miguel Figueiró, vários fundadores que ainda estão na ativa, mas tivemos vários mais residentes, entre eles o doutor Júlio César Schoenfeld, hoje titular de Santa Vera Cruz, o doutor Paulo Heinrich, de Santa Cruz do Sul, sim, João César, de Canoas, né? Depois, mais modernamente, o doutor Paulo Ávila, meu colega, e meu irmão aqui de Teotônio, ao meu lado. Né? Sim. E o doutor João Pedro Almana Paiva, que foi meu professor, meu incentivador na carreira, né? E que me antecedeu aqui na presidência do colégio. Né? Esses são os presidentes do que o colégio já teve até agora. Mas nós vimos uma história muito importante, tanto nas questões políticas da classe, como também na questão legislativa. Várias experiências do Rio Grande do Sul foram inéditas, por isso que o colégio hoje tem essa questão proeminência na área de registros públicos, em virtude das mentes que aqui tiveram e que fizeram toda a questão de... Doutor Cláudio, uma curiosidade, os associados poderão participar de alguma forma dessas comemorações online, via online? Digamos assim, com a questão da pandemia, vários dos projetos que nós tínhamos com relação aos 40 anos foram abortados em virtude não teria como ter contato pessoal. Nós tínhamos ideia de fazer show de distribuir ingressos para shows, de alguns shows, questões culturais, questões sociais, mas isso não será possível, pelo menos, neste ano. Tá? Então, nós já estamos programando algumas questões para o ano que vem. Mas nós lançamos, por exemplo, o selo dos 40 anos, que está sendo usado em todas as nossas... Mais alguma coisa que o senhor queira colocar a respeito da situação dos cartórios que estão, né, abertos para um limite, né, de clientes? Isso é importante, agora que tu tocaste no assunto. Tanto a nível estadual como a nível federal, nós temos tentado auxiliar o poder público na manutenção e na declaração de serviço essencial por parte dos cartórios. Né? Nós temos visto, por exemplo, inclusive a lei da pandemia, ela estabelece a questão da prescrição dos prazos justamente porque ela prevê que os cartórios não estariam abertos, mas nós estamos abertos. Isso que é importante. Né? Então, o legislador foi previdente, né? Porque a gente não sabia que ponto teria. Então, é muito interessante isso. Mas a gente está mantendo serviços, pelo menos de caráter emergencial, nos lugares que podem. Né? A gente está fazendo agora, por exemplo, eu recebi agora o mapa do Rio Grande, mais zonas com regiões laranjas e vermelho, bandeiras laranja e vermelho, o que nos assusta, e a gente sabe que vai ter repercussão nos serviços notariais e registrantes. Ok. E o senhor quer colocar mais alguma coisa importante que não foi dita, que o senhor acha que os associados e as pessoas que estão nos assistindo queiram saber a respeito dos cartórios?
Não, eu acho que a questão básica é essa, né? Porque a quantidade de legislação está sendo tremendo. Nós temos. A única coisa que a gente poderia dizer é que saiu uma medida provisória ontem, a MP 992, e agora estou te dando em primeira mão essa notícia. Olha, privilégio, é um privilégio. A 992, que estabelece as formas de compartilhamento da alienação fiduciária. Eu não vou me adentrar muito nisso, porque eu dei uma pequena passada de olhos sobre a lei. Sim. Vejo que é uma lei que veio do setor bancário, né, que se preocupa com isso. Nós temos um estudo a nível de Brasil, com outras centrais, para tocar nesse assunto, mas ficou prejudicado em virtude até dessa medida provisória, porque ela saiu sem a gente ficar, nós não estávamos sabendo da elaboração dela, né, e ela sai de um momento ruim para nós, no meu entender, porque nós tínhamos uma visão maior sobre os direitos reais de garantia e houve uma alteração que a gente, digamos assim, eu acho que não foi muito feliz a medida provisória, na minha opinião. Né? Claro que ela é importante, mas ela não, eu acho que o que ela quer alcançar é aquelas coisas, ela não irá alcançar e prejudicou o trabalho que nós vamos fazendo já há algum tempo. Ok. Agradecemos muito a sua participação nessa live do programa Momento Jurídico. Acho que foram colocadas várias situações, né, que nós estamos vivendo com relação aos cartórios. O senhor deixou bem claro, não é? Agradecemos sua parceria, a grande parceria que tem com o programa Momento Jurídico, e o parabenizamos pelos 40 anos de atividades do colégio. Obrigado. E avisamos a todos que este vídeo estará disponível no IGTV, né? E desejamos a todos um ótimo final de semana, um ótimo final de semana para o senhor. Parabéns pelo seu trabalho que o senhor está realizando junto ao Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Obrigado, Regiane. Eu queria também passar uma boa noite para todos os colegas, agradecer pela audiência de todos, agradecer ao Rogério também, agradecer pelo bem Momento Jurídico, que é nosso parceiro há bastante tempo, que a gente faz questão de manter essa companhia, né? E a gente está à disposição, Regiane, porque precisar. Eu acho que é uma parceria que deu certo, auxilia a todos da área jurídica do Estado. Sim. E a gente torce para que tenha mais programas como esse, que a gente possa expor a nossa posição, a nossa opinião, a nossa fala, né? Que é uma maneira que não é muito citada muitas vezes, mas é que é importante. Eu sempre digo, não adianta a gente saber muito de direito se tudo termina muitas vezes no balcão do cartório, né? Então, é verdade. Eu queria deixar isso bastante claro, da propriedade da nossa propriedade não, digamos assim, da questão fática da nossa profissão, né? A gente trata de assuntos mais práticos. Então, mas vamos... E estamos à sua disposição e dos colegas. Obrigado. Agradecemos a todos que estiveram junto com a gente, o pessoal lá do Colégio Registral, uns que eu já citei, outros colegas que estão chegando também, uns chegando agora, mas o vídeo vai estar à disposição no IGTV. Um grande abraço, doutor Greco, um ótimo final de semana. Obrigado. Em seguida, o comentário da doutora Luciana Generali Barni, Psicologia Jurídica em Destaque. Estamos sempre no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, Direito para a Vida, e a APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá, queridos telespectadores! No programa de hoje, eu seguirei falando sobre a temática da alienação parental com o foco na prova pericial nestes processos. Como nós já vimos nos outros encontros, a alienação parental é um fenômeno complexo que envolve diversos aspectos, tanto do genitor alienador quanto do genitor alienado e principalmente dos filhos, crianças e adolescentes. É por isso que toda vez que a alienação parental é alegada em um processo de divórcio com filhos, é necessário que o juiz, as partes ou o Ministério Público solicitem a avaliação pericial. Por quê? Porque a avaliação do fenômeno da alienação parental deve ser feita por profissionais de outras áreas, já que esse fenômeno extrapola o conhecimento jurídico. Tanto assistente social quanto psicólogo são profissionais capacitados para avaliar tecnicamente este processo. É o chamado estudo biopsicossocial. Na lei de alienação parental, existe a possibilidade de o juiz solicitar essa perícia. Porém, o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, diz que essa perícia é imprescindível, dada a importância da avaliação dos aspectos psicológicos e sociais envolvidos na alienação parental. A perícia psicológica consiste numa avaliação ampla do processo da alienação parental. Isso determina que diversas técnicas sejam utilizadas, como a entrevista com ambos os genitores, entrevista com a criança ou adolescente, entrevista conjunta dos genitores com os filhos para observar a interação, aplicação de testes psicológicos tanto com os pais quanto com os filhos, consulta a prontuários e outros documentos, além de outras visitas como a escola, entrevistas com outros membros significativos da vida da criança, como avós, padrinhos e também a professores e diretores da escola. Esta avaliação, então, deve ser o mais ampla possível. E o que deve ser avaliado, então? O histórico do relacionamento desse casal e também da separação, características de personalidade dos genitores, uma avaliação ampla do contexto da criança e dos aspectos da sua saúde, uma avaliação mental, cognitiva, psicológica e do estado mental geral dessa criança, se ela está passando por algum sofrimento, se ela está sofrendo alguma patologia. Então, quando existe a perícia em um processo, há também a possibilidade de as partes contratarem assistentes técnicos, que são profissionais da mesma área do perito, assistente social, psicólogo, que vão formular os quesitos, perguntas a serem respondidas pelo perito e vão fazer também uma avaliação posterior desta perícia, através de um parecer técnico sobre esta avaliação realizada. Nos próximos programas eu estarei abordando de uma forma mais minuciosa a participação do perito e dos assistentes técnicos neste processo. Agradeço pela sua atenção e até a próxima. Nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo muito a sua audiência e até o nosso próximo encontro.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora.